Você assiste agora Alego News. CCJ apresenta projetos de parlamentares e vetos da governadoria. Secretária da Economia apresenta relatório financeiro de 2020 do Estado aos parlamentares. Presidente Lissau Vieira visita obras de conjunto habitacional e recuperação de trecho da GO 164 em Paraúna. E veja também, aprovado em primeira discussão, projeto de lei que pune servidor da saúde que fraudar aplicação de vacina contra a Covid-19. É agora, no Alego News. Boa noite. A secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, esteve na Assembleia Legislativa e apresentou aos deputados o balanço financeiro referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Confira na reportagem de Andréia Santana. Mesmo com as adversidades impostas pela pandemia do coronavírus, as finanças do governo de Goiás apresentaram importantes avanços nos 4 últimos meses de 2020. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado teve superávit, quando a arrecadação é maior que a despesa corrente, de 520 milhões. De acordo com a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, fruto da política de gestão executada pelo governador Ronaldo Caiado. A gente está tendo um superávit, tivemos no ano passado e nesse ano a gente também teve, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu reduzir gastos com a máquina, gastos desnecessários, otimizamos os nossos recursos, porque como sabíamos que ia ter uma receita menor, como de fato tivemos, se nós não tivéssemos reduzido as despesas da maneira com que fizemos, a gente não ia ter conseguido manter um superávit de 520 milhões. A gente não ficou no negativo, como era o caso do Estado desde 2012. Ela também comentou sobre o novo sistema integrado de emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA, alvo de questionamento dos deputados Amaury Ribeiro e Thales Barreto. Antigamente, cada estado tinha a sua prerrogativa de fazer o que queria e decidiu-se, com a Lei Complementar 160, que não seria mais assim. Então isso não foi uma prerrogativa do governador Ronaldo Caiado, isso não foi uma prerrogativa da secretária, isso jamais seria uma prerrogativa do nosso presidente José Sado, da Agrodefesa, ou muito menos do nosso secretário da Agricultura, Antônio Carlos. Isso é uma prerrogativa do governo federal. Nós estamos juntos e unidos, fizemos um sistema para acabar com esse problema daqui por diante. Líder do governo da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, destacou os dados positivos apresentados pela secretária. Em relação ao superávit, quero aqui elogiar o trabalho do governador Ronaldo Caiado, da secretária da Economia, Cristiane Schmidt, que teve capacidade de atuar junto ao governo federal para a captação de recursos, que teve o controle dos gastos para com a máquina pública, sem perder a eficiência no serviço prestado. A secretária de Economia, Cristiane Schmidt, apresentou dados reais, transparentes. Sendo assim, a sociedade tenha certeza que este governo trabalha diuturnamente para servir a sociedade, sempre respeitando os recursos públicos. Presidente da Comissão de Tributação da Casa, Tiago Albernaz, avaliou positivamente o encontro, o primeiro dele à frente da comissão. Traz esclarecimentos, a transparência dos gastos públicos, para que a população que vem acompanhando o trabalho da Assembleia, o trabalho dos deputados, possam ter conhecimento desse trabalho de fiscalização também. Acho que a sessão foi extremamente produtiva, os deputados tiveram a oportunidade de fazer grandes questionamentos e eu acho que trouxe a elucidação de grandes pautas que a Assembleia já vem discutindo ao longo deste ano. A comissão se sente realizada ao final de mais uma sessão, tendo em vista que estamos cumprindo o papel que fomos propostos desde o início dessa legislatura. Parlamentares apreciam 22 projetos durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada na tarde desta quinta-feira. Entre os projetos deliberados, 8 eram vetos da governadoria. Ao todo, 14 proposituras foram aprovadas e 8 sofreram pedidos de vista. Veja mais detalhes com Murilo Santos. Mais de 20 matérias foram apreciadas na reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quinta-feira, tanto de parlamentares como vetos da governadoria.
As reuniões da CCJ têm tido participação mais incisiva do deputado delegado Humberto Teófilo. Ele está em todas, pede vistas dos processos, mais tempo para se fazer a análise antes da votação e até tem colaborado como secretário. Em entrevista à TV Alego, o deputado argumentou que, como delegado da Polícia Civil, já costumava ficar atento a todos os processos e que o parlamento não é diferente. Quando eu estava delegado de polícia, eu sempre fui apaixonado pelas investigações e fazia isso com muito afinco. E agora, como deputado, faço isso daqui também por amor, né? Acompanhando todos os projetos, tendo ciência de tudo que aparece, seja concordando ou discordando. E isso é importante, esse trabalho de fiscalizar os projetos e até mesmo incomodando um pouco o governo no sentido de estar sabendo todos os detalhes do que está acontecendo. Então, isso é importante e mesmo com a sessão híbrida, de todas as dificuldades, nós estamos fazendo o possível para trabalhar e acompanhar todos os projetos que tramitam aqui na casa. A sessão ordinária desta quinta-feira teve início com uma extensa pauta de projetos de lei. Destas propostas, uma da governadoria e 13 de autoria parlamentar estão em segunda fase de discussão e votação. Em primeira fase de apreciação do plenário, encontram-se 25 proposituras dos deputados, além de 21 com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, como também vetos do Executivo. O repórter Murilo Santos traz mais informações. Os debates acalorados durante reunião da Comissão de Finanças continuaram rendendo na sessão desta quinta-feira. Da tribuna, o deputado Amaury Ribeiro voltou a reclamar de uma manifestação da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, sobre as GTAs, Guias de Trânsito Animal, e o perdão de dívidas de produtores rurais. Mas aqui, encontremos uma saída para aonde vamos conseguir R$1 bilhão, que pode ser, inclusive, talvez, vamos pensar, de emendas. Os colegas todos talvez possam dividir essa árdua tarefa de encontrar R$1 bilhão. Vou parar, gente. Então a gente vai ter que E aí, eu disse na minha fala secretária da proposta indecente e imoral que ela teve a cara de pau para vir aqui fazer aos deputados dessa casa. E aí ela disse, olha o que ela disse, ela disse o que ela disse. O deputado recebeu apoio de outros parlamentares, como os deputados delegado Eduardo Prado e Hélio de Souza. Outro assunto que rendeu na sessão ordinária foi o projeto do Executivo que prevê autorização para transferência de imóveis para a Codego, no Distrito Agroindustrial de Anápolis. O deputado delegado Humberto Teófilo fez duras críticas à matéria. Há previsão de que um dos imóveis seja repassado à Enel para a construção de subestação de energia. É isso mesmo! Uma dessas glebas será doada para a Enel para construir uma subestação para atender a empresa lá em Anápolis. Ora, a Enel, que vende energia elétrica e, diga-se de passagem, cara, nós fizemos uma CPI aqui, o governador Ronaldo Caiado defendeu a CPI, fala da Enel e agora quer vender, quer doar o terreno a um preço, sabe de quanto aqui, colegas? R$15 por metro quadrado. O líder do governo na casa, deputado Bruno Peixoto, rebateu o colega. Ele defendeu a ampliação do parque industrial para geração de empregos. Este polo industrial não foi instituído pelo governo Ronaldo Caiado. O que nós estamos fazendo é ampliando o polo industrial. O que nós estamos fazendo com as regras existentes desde, repito, governo Iris Rezende, Marquinhos Vilela, e o polo industrial da cidade de Anápolis anterior a Iris Rezende. De acordo com a Constituição brasileira, são povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social,
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social e religiosa. Em Goiás, as principais comunidades tradicionais são representadas pelos indígenas e pelas comunidades quilombolas. Na Assembleia Legislativa, existem 2 projetos de lei que visam garantir mais direitos e dignidade a estes povos. Confira na reportagem. Só de balsa ou barco, o acesso para se chegar à comunidade quilombola Porto Leocádio, no município de São Luís do Norte, em Goiás, não é fácil. Depois da travessia pelo Rio das Almas, é preciso ainda percorrer mais 4 quilômetros de estrada de chão para se chegar na comunidade, que tem hoje cerca de 100 quilombolas. Esse, tomando a vacina contra a Covid, é o morador mais antigo, Sebastião dos Santos Dias. Ele tem 100 anos. Nasceu no dia 23 de junho de 1920. Muitos quilombolas trabalham fora e voltam para casa no final de semana. É o caso de José Dias, professor de História e líder de Porto Leocádio, que, assim como as outras 60 comunidades quilombolas certificadas em Goiás, passam por dificuldades. A comunidade ela passa por muitas dificuldades. Educação, saúde, saneamento básico. Então, nós precisamos de ter um olhar mais emergente, políticas públicas de qualidade, para que os nossos jovens, as pessoas da terceira idade, mesmo aqueles que estão na ativa, venham desenvolver um trabalho local na própria comunidade. Muitas das vezes, a gente fica à mercê de muitas coisas que não chegam até a comunidade. É uma capacitação, mesmo assim, nós aqui estamos sem tecnologia, as estradas muito ruins, muita coisa precisa ser mudada. Tem que ter um despertar, um olhar real para as comunidades, para que elas possam conviver no seu próprio território e dali eles produzir, criar, organizar e se identificar como pessoas que têm a capacidade de pensar e agir no seu próprio local. O acesso difícil às comunidades quilombolas tem uma explicação histórica. Justamente para fugir das condições desumanas da escravidão no Brasil. Até o século XIX, muitos negros fugiam para lugares bastante escondidos, onde os brancos teriam dificuldade em chegar. Ali nos quilombos, muitas famílias se formaram e algumas tiveram a sorte de sobreviver. Na Assembleia Legislativa de Goiás, tramita um projeto do deputado Antônio Gomide que visa instituir a política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Além dos quilombolas, entram nesse grupo os índios, ciganos e povos de matriz africana. Em setembro de 2020, durante a pandemia do coronavírus, foi aprovada em caráter de urgência na Assembleia uma lei de autoria do presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, em parceria com o projeto Politizar, da Universidade Federal de Goiás, que estabelece atendimento prioritário na área de saúde para as comunidades indígenas e quilombolas, consideradas vulneráveis no enfrentamento à Covid-19. Nós estamos vivendo um período de extrema dificuldade, principalmente onde a população na região norte, nordeste do estado, onde estão os indígenas e quilombolas aqui do estado de Goiás, tem muito menos acesso à informação, muito menos acesso às questões sanitárias, de saúde pública, de fato. Então a ideia é nós criarmos, isso foi sugerido por uma comissão de jovens do nosso programa Politizar, que é um programa muito importante aqui da Assembleia Legislativa, onde eles nos apresentaram essa ideia de nós podermos ter políticas públicas essenciais e específicas para as comunidades indígenas e quilombolas. Isso nada mais é que levar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que vivem já em uma região distante, locais muito mais difícil acesso, com menos acesso à informação e até mesmo ao sistema de saúde pública. Então, isso é um pouco mais de dignidade para essas pessoas. O nosso intuito foi esse. Aprovamos a lei e agora vamos levar para a sanção do governador. Para a Superintendente da Mulher e Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento de Goiás, Rose Guimarães, o Estado tem cumprido as políticas públicas das comunidades tradicionais, mas muita coisa ainda precisa melhorar, principalmente com relação às informações e interesse dos municípios para com esses povos.
Nós temos muitos municípios que não conhecem as suas comunidades, né, que não fazem a busca ativa. A gente identificou isso assim, em praticamente 80% dos municípios que possuem as comunidades quilombolas, existe uma dificuldade de compreensão, né, como que esses povos foram constituídos, como que eles se declaram, né, autodeclaração, não existe a documentação para comprovar que aquela comunidade ela é realmente quilombola, ela já foi feita no momento da certificação, né? E aí os seus líderes, eles vão fazer um trabalho de conscientização, de resgate da sua cultura, de resgate do seu modo de subsistência. E muitas vezes eles não têm ali uma estrutura administrativa, né? Um computador, uma internet, um arquivo para poder colocar ali todo o seu histórico, né? Fazer todo o levantamento. Eles se conhecem. São povos que nos dão exemplo de como deveria ser viver em comunidade. O excedente do plantio do arroz, por exemplo, em Porto Leocádio, é compartilhado entre várias famílias. E o artesanato é fonte de renda, passado por gerações. Cada comunidade tem as suas particularidades, seus costumes, suas tradições, suas questões de religiosidade, as rezas, as festas, as danças. Então, tudo isso vem apenas acrescentar e edificar cada comunidade. Mas esse trabalho coletivo é muito importante, sim, nas comunidades, porque é um despertar para o novo amanhecer, para o novo conhecer e, acima de tudo, quebrar essa lacuna de informações desinformadas do próprio negro. Aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei que determina punição ao servidor da saúde que cometer fraude na aplicação da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com a justificativa do projeto de autoria do deputado Vinícius Cerqueira, vai receber penalidade o servidor que simular a aplicação da vacina ou facilitar o denominado fura-fila. Hoje os profissionais de saúde têm tido um papel gigantesco e importantíssimo tentando salvar vidas nesse momento de pandemia aqui no país. E, infelizmente, uma pequena minoria tem feito aí um papelão, que é, às vezes, simular a imunização, a aplicação da vacina nos idosos, ou até mesmo fazendo o furo da fila, né? Que diversos casos nós vimos aí, Goiás afora. E nós vamos punir aí drasticamente, rigidamente, o agente público que provocar o furo da fila ou simular ou até mesmo não aplicar aí a vacina de acordo com as técnicas necessárias. Então, esse projeto vem ao encontro para punir com rigor, retirar até do cargo público, impedi-lo de ir em novo concurso, para que ele possa ser punido exemplarmente. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissau Vieira, acompanhou o governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira para uma visita ao canteiro de obras do futuro residencial Dona Mulata, no município de Paraúna, região oeste do estado. Várias autoridades estiveram presentes. Na oportunidade, foi assinada uma ordem de serviço para início imediato da construção de 50 moradias. O investimento do governo do estado na obra é de 3,4 milhões em parceria direta com a Prefeitura de Paraúna. Foi visitado também as obras de recuperação do trecho da GO 164 entre Paraúna e Acreúna. Isso é fruto de um trabalho, mas de um trabalho que não é fácil, porque o governador pegou o estado em muitas dificuldades financeiras e econômicas. E eu quero aqui, deputado Caio Salim, dar um destaque também ao trabalho da Assembleia Legislativa. Trabalhamos muito durante esses últimos 2 anos, 2019 e 2020. Fizemos ajustes fiscais, às vezes difíceis de serem feitos, mas necessários para nós podermos chegar hoje com o salário em dia dos servidores e com obras para entregar para a população. Um governo responsável se faz com um legislativo parceiro e responsável também. E assim, governador,
que nós temos conduzido a nossa gestão, sempre ao lado do senhor, dos seus auxiliares de governo, sempre ao lado da população do estado de Goiás. Eu disse ao meu presidente da GEAB, falei, aquele que primeiro conseguir a regularização com toda a documentação, com todas as exigências da GEAB em primeiro lugar, nós vamos fazer o lançamento do programa no seu município. E além do mais, vai ser o único que vai ter uma cota de 50 casas. As outras são de 30 casas. Então esse foi exatamente aquilo que nós apresentamos. E como foi o prefeito Paulinho do Lusitano aqui, que apresentou toda essa área que vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos fazendo o lançamento exatamente aqui no próprio loteamento. E o estado de Goiás recebe nesta sexta-feira umas 187.750 doses da vacina contra a Covid-19. Essa é a 13ª remessa que chega. Com o novo lote, será possível avançar a vacinação no estado. E o Alego News desta quinta-feira vai ficando por aqui. Voltamos numa próxima edição. Confira mais vídeos em nosso canal no YouTube. Para você, uma excelente noite. Um abraço e até a próxima oportunidade.